Fala pessoal, sejam então muito bem-vindos à nossa primeira videoaula. Vamos começar nossa aula aí falando, de uma das ferramentas é a ferramenta mais usada em todo o mundo, que é o gráfico. Então vamos lá. Como que faz para a gente entender um gráfico? Então do lado direito aqui, nessa coluna, nós temos o preço ou pontuação e embaixo nós temos o fator tempo, o tempo que aquele ativo tá, o horário que aquele ativo tá. Vamos falar sobre candles. O que seriam os candles? Candles são essas velas que vocês estão vendo aqui, ó. Basicamente tem aqui duas colorações, um candle azul e candles vermelhos. Candle azul é candle de alta, significa que o preço subiu, e candle vermelho significa que o preço caiu. O candle ele vai trazer pra gente a abertura, que foi o preço que ele abriu quando ele começou a se formar. Ele vai trazer o fechamento, ele vai trazer a mínima, que foi até onde o valor chegou, e a máxima. Essas são as quatro informações que o candle vai trazer pra gente. Se o fechamento dele foi mais alto do que a abertura, é um candle azul, significa dizer que o preço subiu. A mesma coisa acontece ao contrário, em um candle vermelho. Esse candle aqui, por exemplo, vermelhinho, aqui foi a abertura dele. Ele chegou a subir até aqui e deixou a máxima. Quando chegou aqui, ele começou a retornar, ele começou a cair e veio até aqui embaixo e deixou uma mínima. Daqui o preço começou a subir novamente e fechou aqui. Então esse candle ele teve o fechamento dele foi abaixo da abertura. Então significa dizer que o preço caiu. Então essas são as quatro informações básicas que o candle traz pra gente. Vamos ver um candle aqui se formando, que o mercado acabou de abrir. Esse aqui é um candle se formando, olha só como que o preço trabalha. Esse aqui é um gráfico de 10 minutos, tá pessoal? Você consegue mudar, a gente chama de time frame, Você consegue mudar o tempo do gráfico. Por exemplo, se eu digitar aqui 1 minuto, cada candle desse aqui, cada velinha dessa vai ter 1 minuto. Se eu colocar aqui 5 minutos, cada vela vai demorar 5 minutos, da abertura até o fechamento 5 minutos. Se eu colocar, por exemplo, 60 minutos, cada candle desse vai ficar aqui trabalhando e ser formado durante 60 minutos, 1 hora. Então assim eu consigo ver vários tempos gráficos. Eu consigo ver, por exemplo, eu quero ver o diário. Cada candle desse aqui demorou 1 dia para ser formado. Se eu colocar semanal, 1 semana para cada candlezinho desse aqui ser formado. E o mercado, pessoal, ele é fractal. O que seria isso? Se eu trouxer aqui, gráfico de 1 minuto de novo. Se eu sei que se ele está no gráfico de 1 minuto e vai demorar exatamente 1 minuto para ele poder se formar, e quando ele passa ali 1 minuto ele começa um novo candle, se eu pegar 5 candles desse de 1 minuto, ele vai ser exatamente um candle de 5 minutos. Por exemplo, aqui 1 minuto. Vou tirar aqui um pouquinho o zoom. 1 minuto. Vou dar o exemplo desses últimos candles aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 candles de 1 minuto. Se juntar todos eles aqui, ele é exatamente
esse último candle aqui que se formou. Então o mercado ele é fractal. Beleza? Então vou botar aqui por de 1 minuto para ficar mais fácil a gente entender. Então, sabendo que o preço aqui, ó, vamos pegar esse aqui que está se formando para usar de exemplo. Ele vai demorar 1 minuto para se formar, que esse é o candle de 1 minuto. Olha só como que o preço trabalha. Aqui, esse preço ele abriu aqui, subiu até aqui, ó, aqui foi a abertura dele, abriu aqui, abertura. Ele chegou a subir até aqui, daqui ele parou, deixou uma máxima, começou a cair. Ele caiu até aqui, aqui ele parou de cair, deixou uma mínima, e depois ele retornou e fechou aqui. E quando ele se fecha, um novo candlezinho se abre. Beleza? E essas linhas que sobram para cima e para baixo são chamadas de pavio, tá? Ou sombra. Qualquer um dos dois vocês vão ouvir falar, sombra ou pavio. E a parte que está preenchida é o corpo do candle e os pavios ou vela ou sombras. Beleza? Então, basicamente, falando sobre candles, é isso. 4 informações: abertura, fechamento, a máxima e a mínima. Os candles são fractais. Então, se eu tenho, por exemplo, 5 candles de 1 minuto, juntando eles são exatamente um candle de 5 minutos. E assim sucessivamente. O mercado ele é fractal. Beleza? Então, beleza. Sabendo sobre candles, vamos falar um pouquinho agora sobre tendência. Vamos dar um zoom. Pessoal, a junção de vários candles vai trazer para a gente a direção que o mercado se encontra. O mercado ele só vai para 3 direções. Ou ele está subindo, ou ele está caindo, ou ele está lateral. Aqui já tem até as 3 para demonstrar para vocês, ó. As 3 coisas em um. Ou ele está caindo, ou ele está subindo, ou ele está lateral. E como que se identifica isso? Como que se identifica uma tendência? Tendência de alta, tendência de baixa ou mercado lateral, consolidado. Numa tendência de alta, nós vamos ter topos cada vez mais altos e fundos cada vez mais altos. O que é um topo e o que é um fundo? Isso aqui é um topo. 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 O que é um fundo? Isso aqui é um fundo. Isso aqui é um fundo. Isso aqui é um fundo. Então fica bem simples de entender, né? Isso aqui é um fundo. Topos são até a máxima que os candles vão indo. Então nós temos aqui topos mais altos, fundos mais altos. Nós temos uma tendência de alta. E ao contrário, muito simples. Topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais baixos. Topo, topo, topo. Vamos marcando aqui, ó, topo, topo. E os fundos? Fundo, 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 fundo. Topos cada vez mais baixos, fundos cada vez mais baixos. Nós temos uma tendência de baixa.
Simples, né, pessoal? E mercado lateral consolidado? Quando não tem nenhuma direção. Quando ele fica fazendo exatamente isso aqui, ó. Não tem uma direção. Ele fica subindo, descendo, batendo. Assim, ó. Em tipo um zigue-zague, não tem direção. Beleza? Até aí tudo bem. Então a gente já sabe sobre cada candle. Já sabe que as junções do candle vai se formar as direções. Que a gente vai ter tendência de alta, tendência de baixa ou mercado consolidado. Sabendo disso, nós podemos marcar as famosas LTB e LTA. Vocês vão ouvir muito falar sobre isso também. O que é LTB e LTA? Nada mais é do que você unir. Por exemplo, aqui a gente não tem uma tendência de alta, é só a gente unir os fundos. A gente pega uma linha aqui e une os fundos. E o que significa isso? Vamos supor que você fez uma compra aqui, ó. Você fez uma compra aqui. Quando você faz uma compra, o que você espera? Que o mercado suba e o preço fica cada vez mais alto para você poder lucrar com a alta. Você comprou aqui a um preço barato e quer que esse preço suba para ficar mais caro. Quanto mais caro ficar, mais lucro você tem. Então, se o mercado, você comprou aqui e você vê que ele está respeitando, ele tende a bater ali naquela linha e continuar subindo, isso é uma LTA, uma linha de tendência de alta. O preço tende a bater e respeitar. Por que eu falo tende? Porque no mercado, pessoal, o mercado ele é dinâmico. São vários e vários players institucionais, tesouraria, bancos, que vão estar ali operando. Então, assim, às vezes você está achando que o preço vai continuar subindo, 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 aí vem um grande player aqui com muito dinheiro e quer que esse preço caia, ele vai romper. Então, normalmente, quando rompe uma linha de tendência, seja de alta ou seja de baixa, por exemplo, aqui, ó, o preço está subindo, está numa tendência de alta, a gente marcou ali a linha de tendência, então o preço tende a bater e continuar subindo, até o momento que rompe. Normalmente, quando rompe, o preço tende a cair, né, no caso aqui, a ir para a direção contrária, ou tende a ficar lateral. E a mesma coisa na tendência de baixa. Vou marcar aqui uma tendência de baixa, vamos achar aqui uma para mostrar. Aqui, mercado bem lateral. Aqui, ó. Mercado aqui vinha caindo, o que a gente faz? Marca os topos dela. Marca os topos. Ó, o mercado que começou a cair. A gente marca aqui uma linha. Ali tocou aqui tocou pela segunda vez, ó. E aí você marca a linha de tendência. Por quê? O preço tende a voltar ali e bater como se fosse um escudo. Ele bate, cai, tá vendo? E quando essa linha é rompida, ele tende a andar de lado ou mudar a direção. Então, linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta. E quando o mercado está lateral, a gente pode marcar também aqui com um retângulozinho. Por quê? Se o preço está lateral, ele tende a respeitar. Bateu, começou a cair, respeitou, ele fica trabalhando dentro daquela região ali e respeitando, como se fosse um teto e como se fosse um chão. Então é isso. Essa é a nossa primeira aula. Como eu falei, eu vou estar explicando desde o mais básico, como aqui eu estou explicando para vocês o que é um gráfico, o que é um candle, o que é uma tendência, desde o mais básico até o mais avançado, tá beleza? Espero estar ajudando o máximo de pessoas possível aí com esse conteúdo. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira aula. Se ficou alguma dúvida, volta, assiste de novo. Forte abraço aí para vocês. Até a próxima.